Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente boa, hoje é sábado, 19 de fevereiro, nós estamos em Marcos 9, do 2 ao 13. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem e comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias, para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, o que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, neste sábado, dia 19 de fevereiro, o Evangelho é a transfiguração do Senhor. Jesus toma Pedro, Tiago e João e sobe com eles ao Monte Tabor, e ali acontece a transfiguração. Jesus se transfigura, muda de figura. Por um breve momento ele assume uma imagem de ressuscitado, antecipando para eles o que seria o mistério depois da paixão, morte e ressurreição. Porque ontem Jesus convidou à renúncia e ao seguimento. Antes de ontem, Jesus falou sobre a cruz, que ele deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, morrer e ressuscitar. Então, para que os discípulos tivessem uma ideia do que é o mistério da cruz, da ressurreição, da glória eterna, acontece a transfiguração. Jesus chama apenas 3, Pedro, Tiago e João, e sobe a montanha. E lá aparecem essas figuras de Moisés e Elias. Elias representa os profetas, Moisés representa a lei, e Jesus é a plenitude da lei e da profecia. Por isso aparecem junto aos discípulos de Jesus essas 2 figuras que representam Elias e Moisés. Pedro diz assim: Senhor, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer tendas, vamos permanecer aqui no alto do Monte Tabor, contemplando aquela visão bonita de Jesus ressuscitado e o profeta Elias e Moisés. Mas não é esse o momento. A missão tem que acontecer, o seguimento tem que acontecer. Nós estamos a caminho da cruz, a caminho do Calvário. Não é no alto do Monte Tabor que Jesus vai permanecer. A sua missão vai ser concretizada no alto do Monte Calvário. Mas naquele instante, Pedro tem a tentação de querer interromper o caminho e permanecer ali. Mas percebam que Jesus sempre tem a clareza da sua missão. Jesus sabe para que veio
e até onde deve ir. E assim depois eles descem do Monte Tabor e seguem o caminho. A vida de Jesus é sempre um caminhar em direção a Jerusalém, ao Monte Calvário, onde vai acontecer o mistério pascal, o mistério que nos dá vida, que renova e resgata o homem e a mulher da condição de pecado. O que aconteceu conosco através do pecado original, onde toda a humanidade tem participação nesse pecado, isso é quebrado pelo mistério da cruz, onde toda a humanidade é também redimida e reconciliada com Deus. Por isso Jesus vai ao Tabor, se transfigura, mas não se detém ali. Eles descem e seguem o caminho. E os apóstolos, mesmo sem ter 100% de clareza, vão confiando, vão se entregando. E à medida em que o caminho vai sendo feito, eles vão compreendendo o que de fato quer dizer seguir Jesus Cristo. E é isso, amado irmão, amada irmã, que Deus espera de nós também. Que caminhemos com Ele, que busquemos o Senhor, e à medida em que caminhamos, levando a sério a nossa fé, que cada um de nós vá amadurecendo e sendo capaz de entregar a vida realmente por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.